Em 1411, se você desse uma volta ao redor do mundo, ficaria impressionado com as civilizações do Oriente. A China e os otomanos, por exemplo, estavam em desenvolvimento e em plena expansão. Já a Europa Ocidental era composta de estados miseráveis, assolados pela peste, por péssimas condições sanitárias e por guerras intermináveis. Quando você terminasse a sua volta ao mundo, a ideia de que o Ocidente dominaria o restante do mundo seria uma ideia totalmente estúpida e fantasiosa. Mas, no entanto, foi exatamente isso que aconteceu. Mas como? É justamente isso que Neil Ferguson tenta responder em seu livro Civilização, que é a nossa resenha de hoje. Bora lá? Olá pessoal, antes de começar a resenha, eu queria pedir uma ajuda para vocês. Porque trabalhar com educação em nosso país é algo extremamente desafiador e não é nada fácil. Então, o Resenha na História ele é um projeto que busca estimular a leitura e os estudos sobre história. Então, se você está aqui assistindo pelo YouTube e ainda não é um inscrito do canal, por gentileza, inscreva-se. Se você está assistindo aqui pelo IGTV, no Instagram, e ainda não é um seguidor do perfil, por favor, siga o Resenha na História. Vamos lá então, pessoal. Olha, já deixo aqui a dica de que se você quer conhecer a história do mundo de forma crítica, essa aqui é uma boa opção, essa leitura. O livro Civilização, do Neil Ferguson, ele faz muito mais que apenas tentar responder a pergunta inicial do vídeo. O livro, na verdade, faz um passeio histórico com uma boa pitada de criticidade, reunindo o debate de vários pensadores de diferentes épocas. Então, eu queria trazer aqui que, por alguma razão, a partir do final do século XV, os pequenos estados da Europa Ocidental, com suas línguas bastardas emprestadas do latim, sua religião proveniente dos ensinamentos de Cristo e suas dívidas intelectuais com a matemática, a astronomia e a tecnologia do Oriente, produziram uma civilização capaz não só de conquistar os grandes impérios orientais e de subjugar a África, as Américas e a Austrália, mas também de converter todos os povos do mundo ao modo de vida ocidental. Uma conversão alcançada, cá entre nós, no final das contas, muito mais pela palavra do que pela espada. Portanto, não é da minha parte, do autor, enfim, não é eurocentrismo ou anti-orientalismo dizer que a ascensão da civilização ocidental é um fenômeno histórico mais importante da segunda metade do segundo milênio. Isso, na verdade, é uma afirmação do óbvio. O desafio aqui, e este é uma das propostas do livro, é explicar como isso aconteceu. O que houve na civilização da Europa Ocidental, depois do século XV, que lhe permitiu sobrepujar os impérios visivelmente superiores do Oriente. Sem dúvida, como diz o livro, foi algo bem mais do que a beleza da Capela Sistina. Então, este livro, o autor ele tenta mostrar o que de fato distinguiu o Ocidente do Oriente. E ele diz que foram 6 novos sistemas de instituições identificáveis e as ideias e os comportamentos associados a eles. Ou seja, a competição, a ciência, os direitos de propriedade, a medicina, a sociedade do consumo e a ética do trabalho. Então aqui nós temos um capítulo para cada um desses sistemas. E esses que ele chama aqui de aplicativos foram os fatores decisivos para responder como o Ocidente se destacou. É bom deixar claro que o autor aqui ele evidencia que não foi só a superioridade ocidental que levou à conquista e à colonização de grande parte do restante do mundo. Foi também a fraqueza fortuita de seus rivais. Pessoal, vale lembrar que a civilização ocidental já havia decaído e sucumbido antes. Uma versão, vamos dizer assim, civilização ocidental 1.0. As ruínas romanas espalhadas por toda a Europa, pelo norte da África e pelo Oriente Próximo, servem como lembretes contundentes disso. Então, no capítulo inicial ali, que ele vai começar a explicar os 6 aplicativos, em competição, o autor começa se perguntando por que a China afundou enquanto que a Europa progrediu. A principal resposta é que os chineses foram incapazes de encorajar o comércio exterior e, portanto, não colheram os benefícios das vantagens comparativas e da divisão internacional do trabalho. Outro argumento que o livro traz, um argumento popular no século XX, era que a filosofia confuciana inibia a inovação. Então o livro ele traz um passeio, ele faz um passeio, um paralelo entre a situação da China no passado e a situação da Europa. E a Europa, por exemplo, ele traz aqui que ela era bem diferente da China na época. Para os padrões do século XV, a China era um lugar relativamente agradável de se viver, enquanto que a Europa estava bem diferente. Por exemplo, a peste negra havia reduzido a população de Londres a cerca de 40 mil habitantes,
menos de 1/10 da população de Nanquim, para a gente ter uma ideia. Além da praga, o tifo, a disenteria e a varíola também eram abundantes. E mesmo na ausência de epidemias, a falta de saneamento básico fazia de Londres uma armadilha fatal. E a violência era endêmica, né? A guerra contra a França era quase uma situação permanente. Às vezes, argumentava-se que a própria crueldade da Europa Ocidental era uma espécie de vantagem velada. Considerando que as altas taxas de mortalidade eram comuns especialmente entre os pobres, talvez essas de alguma forma ajudassem os ricos a ficarem mais ricos. Certamente, uma consequência da peste negra foi aumentar a renda per capita europeia, porque os que sobreviveram recebiam salários mais altos, tamanho era a escassez de mão de obra. Claro, o livro também traz isso. O Afeganistão e a Somália passam pela mesma situação e mostram um pouco sinais de se beneficiar dessas condições. Então, conforme o autor traz aqui no livro, a Europa deu um salto em direção à prosperidade e ao poder apesar da morte e não por causa dela. O livro traz que o mundo começa a ser dilacerado em um frenesi de competição acirrada nas chamadas navegações lá do século XVI. E a grande questão que ele faz aqui, o Ferguson, é por que os europeus parecem ter muito mais fervor comercial do que os chineses? E uma das respostas podemos observar analisando os mapas da Europa medieval. O mapa da Europa medieval, se a gente observar, mostra literalmente centenas de estados concorrentes e muitos envolvidos em guerra, né? Em detalhe, a vantagem da situação da guerra quase que incessante da Europa é que os estados rivais se tornavam cada vez melhores no que diz respeito a levantar verbas necessárias para financiar aí as suas campanhas militares. O livro traz isso. Em comparação com a colcha de retalhos da Europa, a Ásia Oriental ela era um vasto cobertor monocromático, vamos dizer assim. Os principais concorrentes da China eram o quê? Os saqueadores mongóis ao norte, os piratas japoneses ao leste. Então, o autor traz aqui que este é um dos fatores, né? Essa competição da Europa. O livro também traz o sucesso da China com a dinastia Ming. Ele faz esse passeio, ele explica todo o sucesso até chegar ao declínio, ou seja, com o tempo, o clima rigoroso, a fome e as epidemias abriram um caminho para as rebeliões no interior do império e também para as incursões de fora. Então, o sistema Ming havia criado um grande equilíbrio, impressionante para fora, mas frágil para dentro. E quando o menor detalhe deu errado, a armadilha foi acionada. Não havia recursos externos com os quais contar. Então o autor ele encerra esse capítulo de competição trazendo que muito antes da Revolução Industrial, a pequena Inglaterra já estava saindo à frente das grandes civilizações do Oriente devido a essas vantagens materiais do comércio e da colonização, no caso aqui que a China não tinha. Então o caminho escolhido pelos chineses e pelos japoneses foi de ignorar o comércio exterior. Então ele termina esse primeiro capítulo explicando em relação à competição, a vantagem do Oriente. Se para contar sobre a competição, o autor usou como pano de fundo a Inglaterra e a China, no capítulo sobre ciência, o autor ele vai trazer como fundo os árabes. Ele traz páginas e páginas demonstrando as grandes vantagens dos árabes no passado em relação ao Ocidente. E se pergunta, como pode ser que o mundo muçulmano tenha ficado atrás do Ocidente no âmbito da ciência? É uma das grandes questões deste capítulo. Então ele traz, neste capítulo, o cerco de Viena, e ele demonstra que não foi apenas uma reviravolta de batalha secular entre cristianismo e islamismo, mas também um momento essencial na ascensão do Ocidente. No campo de batalha, quando a gente lê aqui, a gente percebe que é verdade, que os dois lados parecem quase que empatados em 1683, mas nos anos seguintes houve profundas mudanças no modo como a Europa pensava e concebia a natureza e o governo. Então, nós temos aí a longa retirada otomana, após 1683, e isso não ocorre por razões econômicas. Examinando mais de perto, notamos que tal superioridade se baseou em um aprimoramento na aplicação da ciência à guerra e na aplicação da racionalidade ao governo. Em meados do século XVII, ocorre um tipo de conhecimento científico que estava disseminando tão rapidamente quanto a doutrina da Reforma Protestante. Somado à imprensa e aos serviços postais cada vez mais confiáveis, criou-se uma rede de comunicação extraordinária, pequena para os padrões atuais, mas poderosa em qualquer coisa alcançada até então por uma comunidade de estudiosos. Então, enquanto
temos esse desenvolvimento científico na Europa Ocidental, nós temos um contraste em relação ao progresso científico otomano. Uma das explicações para essa divergência era que existia uma soberania da religião no mundo muçulmano. Os cientistas muçulmanos, que um dia foram fonte de ideias inspiradoras para os estudiosos europeus, agora estavam de fora das investigações mais recentes devido à religião. Se a Revolução Científica foi gerada, então, por uma rede de comunicação, o Império Otomano estava praticamente desconectado. Até o fim do século XVIII, o único livro ocidental, para a gente ter uma ideia, traduzido para o idioma no Oriente Médio, foi um livro médico sobre o tratamento de sífilis, para a gente ter uma ideia. Então, na segunda metade do século XVII, enquanto os otomanos descansavam, governos de toda a Europa promoviam ativamente a ciência, sem se preocupar muito aí com os receios do clero. E detalhe, as armas também vão avançando com a ciência. Portanto, a aplicação de conhecimento científico no domínio do poder militar é muito forte na Europa. Foi um processo de competição e de inovação, né? E aí traz o progresso rapidamente, que vai abrir uma distância imensa entre Ocidente e Oriente. No capítulo Propriedade, o autor traz que para muitos historiadores, a descoberta das Américas é a principal razão para a supremacia do Ocidente. Para eles, esses autores, sem um novo mundo, a Europa Ocidental continuaria sendo uma região pequena e retrógrada da Eurásia, dependendo do Oriente para transferência de tecnologias, transmissões de culturas e transferências de riqueza. E aí o autor traz muitas páginas onde ele vai fazer aí um passeio acerca do que é propriedade para o Ocidente, vai trazer a colonização da Península Ibérica, vai trazer a colonização inglesa e as principais diferenças nas sociedades que surgiram na América, sempre deixando claro que a colonização britânica deu melhores resultados econômicos que a colonização da Espanha e de Portugal, onde quer que ela tenha sido experimentada. E é bom deixar claro que neste capítulo, o autor sobre propriedade, ele vai fazer vários links com documentos jurídicos importantes na Inglaterra, na Espanha, aqui nas colônias espanholas e no processo de formação da sociedade que hoje chamamos de Estados Unidos. É um dos capítulos mais ricos de detalhes deste livro aqui, viu, pessoal? Mas para mim, o capítulo mais impactante foi o capítulo em que ele traz a explicação da medicina. Nesse capítulo sobre medicina, que é um dos aplicativos lá do início, ele traz o século XIX e parte do século XX, onde ele traz que o Ocidente de fato dominou o restante do mundo. E este domínio vai desenvolver a medicina, ou seja, o que o autor traz aqui é que momentos trágicos e manchas muito escuras da nossa história, como por exemplo a dominação da Europa sobre a África e as guerras mundiais, acabam de uma certa forma desenvolvendo a medicina no mesmo ritmo da destruição. Em 1913, os impérios ocidentais dominavam o mundo. 11 metrópoles, abrangendo apenas 10% da superfície da Terra, governavam mais da metade do planeta. Para ter uma ideia, estima-se que 57% da população mundial vivia nesses impérios, o que correspondia a quase 4/5 da produção econômica global. E essa dominação, ela está dentro da ideia do imperialismo. Então, a medicina, ela avança no decorrer dos riscos aos homens brancos nesse processo de colonização. Ou seja, o livro ele traz que, não sem motivos, a África Ocidental acabou que ganhando o apelido de cemitério do homem branco. Por quê? Porque em toda a África, o projeto colonial europeu correu um risco de ser extinto já de início. O livro ele traz muitos dados dessas doenças tropicais que afetavam os servidores públicos da colonização, principalmente da França e da Inglaterra. E aí tem um grande detalhe, muitos dos principais avanços desse século XIX para o XX na medicina não seriam feitos lá na Europa, nos laboratórios impecáveis das empresas farmacêuticas das universidades ocidentais. Essas pesquisas de doenças tropicais seriam feitas em laboratórios das colônias, mesmo nas colônias africanas, nas áreas mais remotas. Então, esses impérios europeus inspiraram uma geração de médicos europeus inovadores. A África e a Ásia, então, haviam se tornado grandes laboratórios de medicina moderna. E quanto mais bem sucedida era a pesquisa, mais os impérios ocidentais podiam se espalhar. É bom deixar claro que, de início, a colonização da África esteve limitada a assentamentos costeiros,
mas, por exemplo, com o advento das ferrovias, a colonização ela pôde se espalhar para o interior. Também o autor destaca a importância das ferrovias, né? Elas ajudaram a impor o domínio europeu ao interior africano, mas também espalharam duas outras coisas. Não só o comércio, como também o conhecimento médico ocidental. Pois sem as melhorias na saúde pública, as ferrovias terminariam espalhando aí doenças e aumentando assim o perigo de epidemias. Enfim, quando esse capítulo sobre medicina chega na parte das guerras mundiais, fica muito forte, principalmente em relação às experiências nazistas. Então é recheado disso daqui, viu? Ou seja, as guerras mundiais foram um terrível castigo que seguiu a arrogância da missão civilizatória, quando todos os impérios europeus aí aplicaram uns contra os outros os métodos que haviam explorado pela primeira vez contra os africanos. Então, a ciência médica, que parecia um salvador universal na guerra contra as doenças, acabou sendo pervertida pelo preconceito racial e transformando até mesmo alguns médicos em assassinos. O grande enigma que o livro traz neste ponto do capítulo de medicina é que, de alguma forma, dessa época atroz de destruição, emergiu um novo modelo de civilização centrado não na colonização, mas sim no consumo. Nas palavras do autor, em 1945 era hora de o Ocidente abaixar as armas e pegar as sacolas de compras, tirar o uniforme e vestir um jeans azul. Então, sobre esse capítulo, que é o final, o consumo, o autor ele traz que hoje a sociedade de consumo é tão onipresente que é fácil presumir que sempre existiu. Mas na realidade é uma das inovações mais recentes que fez que o Ocidente saísse à frente do resto. Claro que o autor no capítulo sobre consumo vai trabalhar muito a questão da Revolução Industrial. Em 1910, para ter uma ideia, o mundo estava economicamente integrado de uma forma jamais vista. Os diferentes laços que os conectavam, ferrovias, rotas de navios a vapor e linhas de telégrafo, foram quase que todos inventados pelo Ocidente e pertencentes ao Ocidente. É como se o Ocidente tivesse encolhido o mundo. E o autor vai se encaminhando para o final aqui, explicando o sexto aplicativo daquela lista, que seria o trabalho. Nesse capítulo ele vai trazer muitos debates sobre questões de trabalho, muitos textos do Max Weber, muitos textos do Karl Marx, muitos textos de economistas. Ele vai trazer aqui que o Max Weber diz que em seus estudos que enquanto outras religiões associaram a sacralidade com a renúncia aos bens materiais, as seitas protestantes viam os negócios e a propriedade como manifestações de um novo tipo de vida de divindade trabalhadora. Ou seja, entre outras coisas, a ética protestante forneceu ao capitalismo trabalhadores sóbrios, conscientes, extraordinariamente capazes, que se dedicavam ao trabalho como um propósito de vida desejada por Deus. Portanto, o protestantismo fez o Ocidente não só trabalhar, como também ler e economizar. A Revolução Industrial foi, de fato, produto da inovação tecnológica do consumo, mas também demandou um aumento de intensidade na duração do trabalho, combinando com a acumulação do capital por meio da economia e de investimentos e da questão da leitura, do entendimento jurídico. Dependeu, sobretudo, da acumulação do capital humano. E a alfabetização não pode ser deixada de lado. A alfabetização que o protestantismo promoveu foi vital para tudo isso. Pensando melhor, mais do que uma ética de trabalho, seria mais adequado falar de uma ética de educação protestante. E o autor se concentra num dos debates dos grandes da atualidade. A pergunta que ele traz aqui no final é: o Ocidente hoje perdeu sua religião e a ética que o acompanhava? E por que o autor traz essa questão? Porque, de acordo com alguns dados, os europeus trabalham menos e são menos religiosos do que antes. Ele também traz uma outra questão: como explicar a persistência do cristianismo nos Estados Unidos em uma época em que este diminuiu tão drasticamente na Europa? Mas essas são perguntas que vocês somente terão a resposta se lerem um livro, porque eu vou parar a resenha por aqui, pessoal. Vou terminar a resenha de hoje com um alerta do autor. Veja o que o autor diz aqui. Costumávamos ser os principais pilares da civilização ocidental, mas nos últimos anos, nós no Ocidente parecemos ter perdido a fé neles. Não só as igrejas da Europa estão vazias, mas também parecemos duvidar do valor de grande parte do que foi desenvolvido na Europa após a Reforma. A competição capitalista caiu em descrédito devido à crise financeira recente e à ganância desenfreada dos banqueiros.
A ciência é estudada por pouquíssimos de nossos filhos nas escolas e universidades. Os direitos de propriedade privada são sistematicamente violados por governos que parecem ter um apetite insaciável por tributar nossa renda e nossa riqueza e desperdiçar grande parte dos rendimentos. Império se tornou uma palavra suja, apesar dos benefícios conferidos ao restante do mundo pelos imperialistas europeus. Todos corremos o risco de ser deixados com uma sociedade de consumo vazia e uma cultura de relativismo. Uma cultura que diz que toda teoria ou opinião, por mais excêntrica que seja, é exatamente tão boa quanto qualquer coisa em que costumávamos acreditar. Enfim, pessoal, quando analisamos nossa história recente, é totalmente normal a ideia de que estamos condenados e de que o declínio e a queda são inevitáveis. E principalmente de que todas as coisas só podem ficar piores. E o porquê deste pensamento? O porquê é que ele está profundamente ligado à nossa própria consciência de mortalidade, uma vez que, como indivíduos, estamos fadados a degenerar. Então, sentimos que, por instinto, que também as civilizações em que vivemos deva passar por tudo isso. Tudo que é vivo morre. Da mesma maneira, todos os monumentos vangloriosos terminam em ruínas. O vento sempre vai soprar através das tristes relíquias de nossas conquistas passadas. Mas o que temos, de fato, a descobrir é como exatamente esse processo de declínio e queda se dão no âmbito das complexas estruturas sociais e políticas. Afinal, as civilizações desmoronam com um golpe, no campo da batalha do Magedon, ou com um lamento longo e demorado fim? O angustiante disso tudo é que a única forma de responder essa pergunta de forma conclusiva é esperar e observar o tempo. Apenas isso. Até a nossa próxima resenha, pessoal.